Hoje eu vou ensinar a você como instalar uma porta de armário de cozinha. Acompanhe o vídeo até o final que você vai aprender aqui todas as técnicas que eu utilizo para poder fazer a instalação. Bora para a bancada, vou te mostrar aqui no armário. Então é o seguinte, olha só, para poder fazer essa porta de armário aqui de cozinha, nós vamos levar em consideração dois fatores. Qual o tipo de puxador e quanto que eu quero que ela fica avançada de baixo para cima, ou seja, aqui tem a base, aqui é a linha, eu chamo de linha, que é essa peça horizontal aqui, e essa peça horizontal que é a base. Então eu chamo base e essa parte superior linha, porque é uma peça de 7 centímetros por 1,5 de espessura. Eu quero que a porta sobrepõe, ou seja, ela abaixa aqui, ó, nesse ponto, 5 milímetros. O MDF tem 15 milímetros, então ele vai abaixar 5 milímetros. Então eu vou somar 5 milímetros. Aqui a peça, que é a linha superior, ela tem 15 milímetros. Então você vai ver esse armário, essa porta pronta. Eu vou explicar mais à frente como que vai ficar. Ela vai ficar com 15 milímetros da linha. Porém, eu quero que ela sobreponha a linha acima da parte superior da linha, 1 centímetro de altura, para que ela vai ser puxador. Ela não vai ter puxador. Eu quero que o puxador seja na própria porta, não usar puxador. Tanto é que aqui as gavetas vão ser todas sem puxadores. Então, eu vou calcular aqui quanto que ficou para as frentes ficar todas iguais. E eu vou pôr aqui de 1 a 1,5 acima. Então eu vou fazer esse cálculo. Eu vou considerar que até 1,5 acima que fica mais fácil que eu ponho um MDF. Levando em consideração que aqui embaixo eu avancei 5 milímetros, ela sobrepôs 5 milímetros, então eu vou jogar 5 milímetros aqui e 1,5 acima. Vou pôr uma peça, um MDF de 1,5 em cima. Como eu quero que ela avança 5 milímetros, que a sobrepõe para baixo 5 milímetros, eu vou considerar, vou apoiar lá embaixo a trena e vou tirar a medida aqui em cima e vou descontar 1 centímetro, que se eu quero que ela sobrepõe 5 milímetros menos 15 milímetros vai ser 1 centímetro a menos. Então aqui eu estou avançando na parte superior, que é a porta, que eu quero que ela avança 1,5 centímetro para me poder puxar aqui, ó. Então eu vou pôr um MDF de 15 milímetros. Então como que eu vou medir aqui, ó? Tá dando 70,2 milímetros. 70,2. Então seria 70,2 de baixo até na parte superior, menos 10 milímetros aqui. Então é 69,2 que vai ficar a medida da porta. Então eu achei a altura, 69,2. Uma vez conferindo, com medida sempre deve conferir mais de uma vez, nunca confira numa primeira vez. A não ser que você tenha uma memória muito boa, então aí eu não vou entrar nesse detalhe. 70,2 menos 1 centímetro, 69,2. Agora, uma coisa importante na largura. No card aí tem sobre qual dobradiça utilizar. Então eu falo das 3 dobradiças: curva, super curva e reta. Então nós vamos utilizar aqui, eu vou utilizar aqui a dobradiça curva, porque ela sobrepõe até 7 milímetros. Até 7 milímetros para trás. O MDF tem 15 milímetros, porque eu vou precisar da frente da gaveta, ela vir aqui, ó. Então eu não posso, eu tenho que levar em consideração que aqui é 15 milímetros, então vai ter a frente da gaveta ainda, então eu tenho que considerar que ela pode avançar no máximo 7 milímetros. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou medir ela interno, virar a câmera um pouquinho aqui. Eu vou medir ela interno agora.
Tá dando 94,4. Então eu vou fazer a anotação aqui, 94,4. O que eu vou fazer? Vou acrescentar aqui 5 milímetros desse lado e 5 milímetros desse outro lado. Então vai dar 10 milímetros. Então como ela é a dobradiça curva, eu vou acrescentar 10 milímetros na largura. Então, mais 10 milímetros vai ser 95,4. Eu vou fazer a divisão, dividir por 2. Então, a largura da porta ficou 47,7. Então, faz a multiplicação ao inverso para poder você ter a certeza que fez a conta certa. Ou então, utilize a calculadora. A largura total, 95,4, dividido por 2, 47,7. Então, a largura da porta ficou 47,7 e a altura 69,2. Vou fazer o corte da peça, vou trazer ela e vou te mostrar. Bom, nós vamos fazer o acabamento das fitas de borda em torno da porta. Porém, eu vou deixar um card para você aí, se você não sabe como aplicar a fita de borda. Então, olha só, já preparei as portas, já estão prontas aqui já com filetamento, com acabamento de fita de borda. Igual eu falei, no card vai ter como fazer. Aqui estou com as dobradiças. Eu peguei um sarrafo aqui, ó, para poder colocar e alinhar na porta. Para fazer o alinhamento, para instalar as dobradiças. Vou mostrar para você aqui como instalar essa dobradiça. Eu fiz o furos, baseando aqui com uns 10 centímetros das bordas, com a broca de vidia copo 35, que é o diâmetro desse, para encaixar a dobradiça. Aqui a gente vai e encaixa ela aqui, ó. Encaixa ela, o MDF alinha ela, e aí com parafuso 4.0 por 16, inclusive vou deixar um card também aí em cima, quais parafusos você utilizar na hora de montar, que mais utiliza na hora dos móveis. Bom, então agora tá até de óculos, porque eu preciso do óculos, tem esses detalhes pequenos, eu necessito estar usando óculos. Bom, vamos lá, é o seguinte, já instalei as dobradiças, nós vamos começar a instalar ela. Eu fiz instalar as portas, né? Com um gabarito de MDF de 6 mm, eu vou pôr embaixo, eu até falei que ia deixar 10 mm para baixo, 5 mm só para baixo, mas eu vou deixar até 9 mm, com de 6 porque a porta está com 5 milímetros a mais, então não vai interferir. Aí eu já jogo 5 milímetros abaixo para poder ficar mais ou menos alinhado, tá bom? E vai sobrar 1 centímetro em cima. Aqui, se você estiver curtindo, deixa seu like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito, tem aí um botão de se inscrever embaixo aí, ó. E acompanhe também, é interessante você se inscrever, porque é o seguinte, eu vou estar continuando a fazer outros vídeos, inclusive essa cozinha eu vou mostrar o passo a passo dela, e na hora que eu lançar o vídeo você vai estar acompanhando aí, para você estar agregando conhecimento aí na sua vida, beleza? Essa de MDF eu vou colocar ela aqui embaixo, ó, na base, para poder apoiar, encostado na base para poder apoiar a porta. Com auxílio da parafusadeira, parafuso 4.0 por 16.
Então, como eu havia prometido para você que eu ia dar uma sacada extra no decorrer do vídeo, vai ser agora que eu vou estar passando para você. O que acontece? Nós utilizamos dobradiça curva. E se por um acaso eu fechar aqui agora, ela estiver maior, o que eu faço? Olha aqui, aqui ela está um pouquinho, ela está fechando um pouquinho, mas ela vai dar regulagem, porque aqui embaixo já deu. Se ela encontrar, ela esbarrar, por exemplo, aqui ela vai ficar um gaveteiro. Desse lado de cá, vou até arredar um pouquinho aqui. O montante aqui, a divisão, é de 15 milímetros. Nesse lado aqui vai ser o gaveteiro e esse lado vai ser a porta. Então é o seguinte, como aqui o montante é 15 milímetros, eu não posso jogar ela totalmente para cá, mas para o lado de cá eu posso. Aí o que eu posso fazer? Eu coloco uma dobradiça curva de um lado e uma reta do outro, que aí ela sobrepõe na porta, na lateral de lá a mais, e aí o que acontece? Aí eu faço a regulagem dela no local, mas aqui vai dar regulagem. Eu vou pegar uma dobradiça ali para regular, que eu não gosto de regular com a máquina, que costuma roçar. Com o auxílio da chave de fenda, aliás, chave Phillips, vou fazer uma pequena regulagem para poder fechar. Essa dobradiça é com amortecedor. Ainda está esbarrando um pouco. Olha só, eu mantive 1 centímetro a mais, acrescentei 1 centímetro a mais daqui a medida do vão interno e a medida ficou perfeita aí, ó. A regulagem aqui perfeita. Esse alinhamento aqui, ó, eu gosto de fazer no local. O que eu gosto de fazer na marcenaria ou antes de levar para casa do cliente? Eu gosto de conferir se a porta está alinhada, se está na medida certa, para poder já depois estar levando. A regulagem tem que ser feita no local, porque lá vai ter alinhamento, então eu tenho que fazer isso no local. Igual eu te falei, se inscreva aí que eu vou estar mostrando como fazer a instalação das frentes desse modelo aqui, ó, que é porta sem puxadores. É um modelo que está usando bastante, arquitetos e decoradores gostam muito de usar, e aí você vai entender como fazer essa peça aqui, ó, que é acabamento, para poder fazer as folgas, os negócios. Então acompanha aí, não deixe de se inscrever no canal não. E, inclusive eu estou criando uma comunidade aí, o grupo de membro, depois você clica embaixo aí, procura saber que eu vou estar passando outras informações, coisas mais densas, para um público mais direcionado, um contato direto com você, para que você queira se aprofundar mais na marcenaria. Então acompanha aí, tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Acompanhe os cards aí, para você dar sequência naquilo que eu falei aqui. Um grande abraço.